E fala, torcida do São Paulo, começando mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí todo o pré-jogo, provável escalação e tudo que a mídia esportiva falou do São Paulo que enfrenta o Mirassol hoje no Morumbis. São Paulo que busca se afastar da zona do rebaixamento e eu quero que você deixe aí a sua opinião. Qual para você deve ser a escalação ideal? E se o subir o dia deve dar oportunidade pro Rian Francisco? Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo do seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo todos os dias para vocês curtirem aqui, ó. Bora estar assistindo o vídeo junto? No final, você sabe, eu volto, trago a minha análise, a gente vai pegar tudo que foi dito e vamos destrinchar e ver o que o Tricolor pode fazer para essa partida de hoje. Créditos e direitos autorais, eu deixo aí na descrição, se mais enrolação já sabe. Simbora pro vídeo. São Paulo, atenção, torcida tricolor. Amanhã, São Paulo e Mirassol pelo Brasileirão. Será que tá tudo prontinho, tudo alinhado para esse jogo? Marina Buffon responde. Boa noite, Mar. Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sexta. Sim, tudo pronto para esse duelo de amanhã, sábado, 6h30 da noite, no estádio do Morumbis, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem uma outra má notícia, porque o São Paulino já sabe que tem uma série de desfalques aí para esse jogo de amanhã. Lucas, Caleri, Luiz Gustavo, Ferreirinha, muito provavelmente Luque e Marcos Antônio devem seguir de fora por conta dos seus problemas também, mas hoje o São Paulo também comunicou a ausência do zagueiro Juan, que voltou a sentir dores no joelho direito, então também é desfalque confirmado para esse compromisso de amanhã, que é importante para o São Paulo continuar nesse caminho de vitórias, né? Ele já está a 3 jogos sem perder, um empate e 2 vitórias, contando aí, claro, a Copa do Brasil que aconteceu na última terça-feira, enquanto o Mirassol está apenas um pontinho abaixo do São Paulo ali na tabela, né? O São Paulo é o 11º colocado, o Mirassol é o 12º. Então, qualquer mudança ali pode colocar o Mirassol à frente do São Paulo na tabela. Do outro lado, a gente tem o Reinaldo, vocês lembram dele, né? Lateral esquerdo que fez história também no clube, deve estar amanhã aí, ele que é o artilheiro do Mirassol na temporada. Vou passar para vocês uma possível escalação do técnico Luiz Subeldia, que vai ter que de novo aí mexer bastante as peças para conseguir ter 11 jogadores à disposição. Ó, muito provavelmente então deve ser Rafael, Cédric, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Oscar, Luciano e Lucas Ferreira e na frente o André Silva. Lembrando que o Cédric também pode funcionar ali como um pouco mais avançado e o Ferrarese atuando na lateral direita. Tá certo? Amanhã a gente vai estar por lá no frio e na chuva no Morumbis para trazer tudo para vocês no Mesa Redonda de domingo. Beijo, bom final de semana. Beijão, Mar. E aí, Alex? Olha, e Paulo Sérgio? Esse time do São Paulo é um time que tem problemas, tem desfalques importantes. A ausência do Juan, que hoje tem sido o melhor zagueiro do São Paulo, pode ser sentida. Mas é favorito contra o Mirassol. Então, isso que eu ia falar. O Marcos Antônio também faz falta, vem jogando muito bem. Mas mesmo assim, com esse time que a Marina nos passou, o São Paulo, jogando em casa, ele é favorito contra o Mirassol. Porém, não significa que o favoritismo é certeza de vitória, porque o Mirassol vem fazendo uma boa campanha, tem um ponto a menos só do que o São Paulo na classificação geral. O Mirassol surpreende para aqueles que pensavam que o Mirassol seria rebaixado no primeiro turno. Quem está fazendo isso é o Sport e quase o Santos, mas o Mirassol está no meio da tabela, brigando de igual para igual com vários times, surpreendendo a vários times, empatou com o Inter no Beira-Rio e pega o São Paulo no Morumbi. Você mencionando sobre tabela, o 17º colocado está com 9 pontos, Sim. que é o Grêmio. Sim. O Grêmio ganha e esses dois times, Mirassol e São Paulo, o resultado negativo é ruim para os dois. Até se empatar é ruim para os dois na matemática. Para os dois. Então é um jogo que precisa somar e somar vitória. Principalmente o São Paulo que vitória. joga em casa. Então o São Paulo jogando em casa, com certeza tem a vantagem, mas, mais uma vez, o Mirassol tem uma boa equipe, jogadores experientes e que jogam bem contra times grandes. E tem jogado bem, exatamente, tem jogado bem. E eu não sou daqueles que, por exemplo, se fosse fazer um palpitômetro aqui de brincadeira, São Paulo e Mirassol, eu não meteria 3-0 São Paulo, não. Se ganhar é por um gol de diferença e olha lá que se não vai empatar esse jogo. Inclusive com o Oscar como volante, eu imagino, porque não tem muita opção. O meu motivo também, imagino que possa ser isso. De lá para cá, esse pequeno intervalo a mais, né, um dia a mais, talvez seja suficiente, mas
Ele não vai tirar o Luciano do time, né? Depois de tudo que o Luciano está jogando, para adiantar o Oscar e colocar um volante. Acho que não faria sentido. Ele só tem um ponta, o Ferreirão. Então ele deve usar, na minha concepção, a dobra de lateral mesmo, lá do Cedric, que pode fazer uma linha de 3. Podia tirar o Enzo e colocar o Wendel, porque eu jogo em casa. Eu não tiro o Enzo nunca mais e não coloco Também o Wendel não, assim, não é. porque O cara prove o cara não tá justificando. O cara não tá Pois justificando é, a presença no campo. Não tá. exato. Agora, se você pegar os 2 jogos, o combo dos 2 jogos, esse e o de terça, esse é mais importante, né? Eu acho. Porque o de terça, o empate é suficiente. Contra o Talheres, você tá falando, né? Sim. O empate já te dá. O empate é bom resultado contra o Talheres, te dá a primeira colocação do grupo, né? Esse jogo eu também acho mais importante. Concordo com você. Então, portanto, ele pode ir com o pé embaixo nesse e no outro, quem sabe, mexer um pouco, sei lá. Aí pode ser Pois que tenha é. alguém de volta, Vai Luca que de ele ganha o volta, sei lá. Luca, pelo menos, né? Sei lá, pro próximo jogo, né? Porque dos outros ninguém, né? Ferreira, Não. esses caras, Ferreirinha, nem Ferreirinha, sobe. Marcos Antônio, tudo para depois da parada, né? Marcos Antônio tem que ver a situação contratual, tem assim como a isso do ainda. Juan. Cara, olha, dias Rapaz. difíceis aí. Muito bem, bom, vai estar friozinho, hein? Eu já comprei o meu ingresso, você também. Tem questão da reconhecimento facial, a gente vai falar sobre isso. Expectativa é de que vá gente no jogo? Vai muita gente? A expectativa de pior público do São Paulo no ano. Inclusive na terça, mais ainda, talvez, porque no preço da Libertadores é ainda mais caro. O São Paulo não faz promoção para o Mirassol e o da Libertadores é mais caro que o brasileiro. Fim do mês tinham sido vendidos na sexta de manhã só 17 mil. Nossa. Né? Vai ser um negócio hostil, vai ser mais difícil para entrar por causa do reconhecimento facial pela primeira vez. Se bater 25, São Paulo, eu acho que menos de 30 eu já acho decepção. Eu acho que se bater 25, já acho que seria uma marca razoável para quem vendeu 17 até sexta. É fogo isso, eu fico maluco com essas coisas. É tipo a direção. Até te mandei um vídeo, depois você vai ter que rodar aí no meio do nosso, que é interessante, sobre o público e o Morumbi para amanhã. Eu vou falando enquanto isso do Mirassol, porque o Mirassol, você falou, né? A campanha o Mirassol vem de 2 jogos bons, né? O Mirassol ganhou do Corinthians de virada e empatou com o Inter em Porto Alegre, os 2 últimos jogos. Tem 2 jogo vale a colocação, né? O São Paulo está exatamente 1 ponto acima do Mirassol. Exato. O Yuri Castilho, que é centroavante do time, é um titular, um centroavante forte, bom. Ele foi aquele cara que peitou o Memphis depois da cavadinha lá em Mirassol e tal. Sim. E aí, o Curitiba fez uma proposta, tem essa coisa do limite de jogos do Yuri Castilho, entendeu? E aí ele tá, não sei o que lá, e ele tá fora do jogo e se manifestou revoltado na rede social, não por vontade dele, falou que tiraram ele do jogo. E o Rafa Silva, que poderia ser uma opção, nasceu o filho dele, tá fora. Mas o resto, tá todo mundo à disposição, um time que joga uma vez por semana só, né? Subir o dia. Para dizer que eu não passo a mão na cabeça, todo mundo passa a mão na cabeça, eu odeio isso. Eu acho isso a falta que ele faz. A falta que ele faz na beira do campo, ela é maior que a do Abel. A estatística do Grueso que vai ficar Não, o Grueso só ficou uma vez, né? É o nosso grande Max Cubeiras, né? Que é o Cubeiras, o desempenho dele nos jogos em casa não é bom, né? Não é que não é bom. Vamos lá, vou ter uma estatística aqui. O Grueso é o segundo auxiliar da bola parada. O Grueso tem um jogo, uma vitória contra o Bragantino Red Bull ano passado, porque os dois estavam suspensos, o Zubeldia e o Cubeiras. O Cubeiras, aliás, antes da estatística dele, foi expulso contra o Palmeiras lá em Barueri, lembra? No jogo, o Abel foi expulso e o Cubeiras foi expulso. Mas ele dirigiu o São Paulo, Tironi, em 8 partidas até agora, e o São Paulo só ganhou uma. A primeira contra o Bahia, 3-1 contra o Rogério Ceni no Morumbi, que o São Paulo jogou pra caramba, tal, deu tudo certo. Depois, empate com o Botafogo 2-2, naquele jogo que o Botafogo ganhava e o Ferreirinha empatou no primeiro turno do ano passado. Sim. Palmeiras 2-1, a última bola do Flaco Lopes de cabeça. Atlético 1-0 na Copa do Brasil, que ele ficou mais traumático, que o time não mexe e toma gol no finalzinho. Red Bull em casa, né?
Em casa, Tudo em casa. Não, o Palmeiras foi no Allianz, né, até agora. É. Red Bull Bragantino 1-1 em Bragança, Botafogo de Ribeirão em São Paulo, primeiro jogo desse ano, porque o meu dia estava nos Estados Unidos, né? 1-2, o único jogo que o São Paulo perdeu esse ano, aquele da Ponte Preta, horrível, que Isso. você foi ou não foi, o único jogo que o São Paulo perdeu em casa esse ano, 2 São Paulo Ponte Preta, e o último que eu fui e você não foi, São Paulo 1, Cruzeiro 1, né? No brasileiro desse ano, aí substituindo o Zubeldia. Então, velho, em 8 partidas, e é tudo, é mais demora na substituição, é menos atitude na beira do campo. Eu gosto das entrevistas dele, mas não dá. É que nem Concordo com você. a entrevista do Castanheira é melhor que a do Abel, que ele fica brigando lá com o Massinho. Beleza. Só que o cara não tá na beira do campo, é péssimo pro time, cara. Sim, é péssimo. concordo muito. Eu acho que isso é uma coisa que o Zubeldia tem que resolver, não é possível, que ele faz um ano aí, dá pra você se acostumar, os árbitros são assim, expulsam mesmo, ele reclama pra caramba, invade campo. Ele tomou o cartão lá no jogo da Copa do Brasil porque invadiu o campo pra comemorar, né? No colo do Luciano, E né? aí tomou o cartão. Tem situações, né? Tem Sim, mata-mata, não dá. Não dá. E assim, ele fala, né, nas entrevistas que ele deu recentemente, acho que foi inclusive para o André, a última, né? Que ele tem lá um tipo de um conselheiro de arbitragem, um argentino, um cara que atualiza e dá toques. Só que assim, uma coisa é o comportamento, pelo fato até do cara ser argentino, o comportamento em jogos sul-americanos. Na Libertadores está ok, o Zubeldia não está suspenso, não. Sim. Encara o Mirassol, ainda sem um monte de jogadores, mas joga no Morumbis, Arnaldo, contra o Mirassol neste sábado. É aquele, de novo, né? Precisa da vitória para ver se alivia um pouco mais a situação no Brasileiro. A situação na Libertadores, vai jogar contra o Talleres no meio da semana, na terça-feira, está um pouco mais resolvida, mas não tem um monte de jogador, né? E não tem treinador, né? Tá suspenso o Zubeldia por 2 jogos. Agora o novo desfalque, Zubeldia e Abel não trabalham nesse final de semana nos jogos, né? Zubeldia tinha tomado o 3º cartão contra o Grêmio e ainda pegou mais um jogo pela expulsão contra o Atlético, né? Lá atrás. Com o Ramon Abate Abel, dando aula de arbitragem naquele jogo. Aliás, o Abel também acabou acumulando cartão amarelo e vermelho, ficou 2 jogos, né? Estavam perguntando aqui no chat se o Abel já não tinha cumprido contra o Bragantino. São 2 jogos, né, Massa? E o Zubeldia também serão 2 jogos. O time vai ser dirigido pelo Max Cubeiras, com essa situação toda. Eu estava vendo o começo da discussão de vocês sobre preço dos ingressos. Acho incrível, o São Paulo pratica na Libertadores, num jogo que ele já está classificado, um preço da terça-feira, o preço máximo de ingresso na Libertadores. Sim, quando tem jogo da Libertadores e vale bastante coisa, o torcedor de São Paulo vai. Mas dessa vez vale pouca coisa, certo? Seria o momento de alguém que nunca foi num jogo do São Paulo da Libertadores poder ir. E os caras põem o ingresso, né? Como o Vessone falou, olha, velho, é difícil. Final do mês, o caramba, 4 tem jogo no sábado pelo Brasileiro, enfim. E em relação ao time, não tem nenhum jogador do DM que vá voltar. A dúvida é se ele vai manter o time inteiro que se esfalfelou lá no charco dos aflitos, com o Oscar, inclusive, de volante contra o Mirassol, que é o time. Aliás, a gente costuma sempre ter uma certa benevolência com os mais fracos, né? E com os times que vão surgindo, vão tendo ascensão. Sabe, os clubes que não publicaram balanço estão 2 clubes da Série A que não publicaram balanço até agora? Quem? Quais são, Márcio? Mirassol e Botafogo. Mirassol e Botafogo. Então é bom a gente entender o projeto Mirassol um pouco mais a fundo, certo? Porque o do Botafogo a gente sabe como funciona, mas só para saber, só para constar, o Mirassol, que tem uma folha de pagamento considerável para um time caçula, com vários jogadores experientes, não publicou o balanço, assim como o Botafogo de futebol e regatas. Olha. O São Paulo, que enfrenta o Mirassol hoje, pretendendo e buscando se afastar da zona do rebaixamento com muitos desfalques. A gente viu aí o Arnaldo dando algumas prováveis, ou melhor, a provável escalação do São Paulo, com aquela maldita dobra de lateral pelo lado direito, que eu, você, ninguém é fã.
com o Oscar de volante, que eu sinceramente acho um desperdício. Eu prefiro o Oscar mais próximo ao gol, mesmo que ele mude um pouco o sistema, coloque o Oscar de meia esquerda, o Ferreira, recue um pouco o Ferreira, colocando o de meia direita e empurre o Luciano para o lado do André Silva, a posição que eu acho que o Luciano rende mais, né, atuando ali como segundo atacante, e você recua o Cédric para a lateral direita, porque, sinceramente, eu não vejo o Cédric atuando tão bem quando ele joga nessa segunda linha. O Cédric, como lateral, ele faz um jogo sempre muito, muito bom, muito correto. Apesar de ter feito uma ou outra ramelada ali, a gente não pode esquecer que o nosso outro lateral é o Igor Vinícius. Às vezes a torcida do São Paulo começa a criticar o Cédric, mas o cara tá 6 meses no São Paulo. 6 meses no São Paulo. E as atuações dele são atuações muito corretas. Muito corretas. Pode dar uma ramelada aqui, outra ali, mas as atuações dele são muito corretas. Vocês preferem o Igor Vinícius? O Igor Vinícius não vai passando a mão, mas há uma lacuna, um abismo entre qualidade técnica e desempenho entre o Cédric Soares e o Igor Vinícius. O grande problema é que o Zubeldia coloca o Cédric Soares na segunda linha. Ele não é um jogador de meio de campo. Ele é um lateral. Que quando atuando na sua posição, sempre faz atuações bem corretas. Assim como do outro lado o Enzo Dias. Que chegou para ser um tapa-buraco até a chegada do Wendel e está se mostrando talvez um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Jogando muita bola, muito correto defensivamente, muito esperto taticamente e quando vai, consegue jogar a bola na área. Nós que tivemos o Wellington por tanto tempo, que não acertava um cruzamento, eu não tô falando nem de acertar a cabeça do coleguinha. Eu tô falando de conseguir jogar a bola dentro da área. O Enzo Dias consegue fazer isso. É incrível. É incrível você ter um lateral que joga a bola dentro da área. Então, o Zubeldia deve colocar o Oscar de volante, que eu não gosto muito. Acho que o São Paulo ganha em saída de bola, sim, fica uma saída de bola mais qualificada, mas o São Paulo perde na criação do último terço. Quem é que vai dar o último passe? Quem é que vai dar o último passe? Vamos ficar, mais uma vez, dependente de bola parada, dependente de contra-ataque. Quando o Oscar não atua mais à frente, falta a dinâmica, falta o último passe, falta a visão. Ah, mas ele consegue armar o time de trás. Ele até consegue armar o time de trás com lançamento, com inversão. Mas aquele último passe para deixar o coleguinha na cara do gol, ele só consegue fazer mais à frente. E aí você, mas o Luciano tá lá. Mas você, todo mundo sabe que não é a função do Luciano. O Luciano atuando como meia é uma das coisas mais medíocres do futebol brasileiro. O Luciano é o cara que tem que receber essa bola do Oscar. Não o cara que dá o passe pra alguém. Ele não tem capacidade. O Luciano, na temporada passada toda, teve uma assistência. Uma assistência em 12 meses. Uma. Isso aí já prova que o Luciano ele é um segundo atacante. Ele é um finalizador. Todo mundo sabe disso. Eu já cansei de falar isso aqui no canal. Então, você colocando o Oscar de volante, você ganha qualidade na saída de bola. Ganha. Mas você perde qualidade no último passe, no último terço. Aí você vai ficar dependendo só de jogadas do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira vai ter que se virar. Porque o time do São Paulo, com todos esses desfalques, com tudo que está acontecendo, não é um time que tem um sistema de jogo automático, que cria de forma natural. O São Paulo é um parto para criar. É um parto para criar. Olha os últimos gols do São Paulo. Foram gols de criação, foram gols de, sabe, de triangulação, um time que construiu. Os últimos gols do São Paulo é gol de bola parada, é gol de pênalti, gol de escanteio, gol de falta, bola jogada na área. Quanto tempo que o São Paulo não cria uma jogada? A gente tem que começar a pensar nisso. Tá faltando trabalho. Tá faltando jogar futebol. O São Paulo tem time para jogar mais futebol do que vem jogando. Mas vem desfalque, não sei.
Todo mundo tá sofrendo. O Flamengo tá sofrendo com desfalques, o Internacional tá sofrendo com desfalques. Ah, mas o São Paulo não tem elenco. Mas você tem que ter minimamente um padrão de jogo. Nós estamos no mês 6 e eu não sei qual que é o padrão de jogo do São Paulo. O São Paulo tende a atacar por fora. Não, o São Paulo é um time que tende a atacar por dentro. Não, o São Paulo é um time de contra-ataque. Não, o São Paulo é um time de construção lenta, que vai empurrando o adversário, girando para um lado para o outro para jogar a bola na área. A gente não sabe como é que é a criação do São Paulo. E aí, se você coloca o Oscar de primeiro volante, você ganha na saída de bola, mas você perde em criação no último terço. Então, ao meu ver, seria muito mais interessante. Coloca o Cedric no lugar dele. Coloca o Pablo Maia de segundo volante. Empurra o Oscar para a segunda linha. O Oscar do lado esquerdo. Recua um pouco o Lucas Ferreira para jogar de meia direita. Coloca Luciano e Caleri na frente. Luciano e André Silva na frente. Ou então dá oportunidade para o menino. Para o Ian Francisco. Que não vem ganhando oportunidades. Ah, entrou mais ou menos contra o Sport. O menino não joga, velho. O Luca entra, o Matheus Alves entra, o Lucas Fernandes entra, o Matheus... Lucas Fernandes, né? Lucas Ferreira entra e o Rian Francisco não entra. Aí entra mal, vai queimar o menino? Não. Ele precisa de sequência, ele precisa de minutagem, ele precisa jogar. Mas isso tudo tá nas mãos do Zubeldia, que nem em campo vai estar mais uma vez. Vamos ver o que esse jogo é importantíssimo. O São Paulo precisa, literalmente obrigação do São Paulo vencer essa partida. Deixa a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.